Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivo e eu queria dar seguimento àquela série de vídeos, que eu havia prometido no vídeo anterior sobre o tipos psicológicos do Jung, que é uma teoria, que na época que eu, comecei a me interessar, me impressionou bastante em termos assim de sistematização de uma série de elementos relativos à constituição de determinados comportamentos típicos humanos. É uma teoria realmente muito precisa e muito impressionante. E aqui eu queria falar um pouquinho a respeito de alguns elementos que no vídeo anterior eu apenas introduzi. Então, eu queria aprofundar aqui, alguns conceitos para dar seguimento, à série. E aqui eu queria falar sobre as funções psicológicas que são relativas à operação da percepção da consciência. Então, retomando, pessoal, Jung vai dizer fundamentalmente o seguinte: há duas operações básicas da consciência. Uma é a percepção e outra é o julgamento. E aqui por julgamento se entende atribuição de sentido. Como eu havia mencionado no vídeo anterior, você pode atribuir sentido através do pensamento, das ideias, dos conceitos, ou através do sentimento, dos valores, da qualidade, etc. Mas isso eu vou falar no vídeo posterior. Aqui eu quero falar das funções relativas à percepção. Então, pessoal, o Jung vai mencionar quatro funções psicológicas, duas relacionadas à percepção e duas relacionadas ao julgamento, As duas relacionadas à percepção são sensação e intuição, e a relacionada ao julgamento são pensamento e sentimento. Eu vou falar aqui hoje, dessas duas, sensação e intuição. No próximo vídeo eu vou falar sobre o sentimento e o pensamento. Então, beleza, pessoal. Tanto a sensação quanto a intuição são formas de percepção humana, Então, nesse sentido, o ser humano, ele apreende, a realidade através dessas duas formas. A sensação, a função de sensação, é a mais fácil de ser reconhecida, porque ela é muito imediata. A função sensação está relacionada às funções de percepção fisiológica. Enfim, o Jung ele pega essa palavra sensação do próprio linguajar filosófico. Existe uma tradição que remonta até, a filosofia clássica ali, platônica, etc. A ideia do sensual, do sensorial, das sensações. Inclusive o Platão, ele até faz na teoria dele, há uma apreensão ali de dois mundos, o mundo das ideias e o mundo transitório, o mundo da matéria, etc. O mundo da matéria, o mundo transitório, é o mundo sensorial, Então, nesse sentido, a sensação é muito simples de ser reconhecida, porque ela está relacionada às operações mais básicas assim do ser humano. Então, eu estou falando aqui e vocês estão escutando o que eu estou dizendo, Essa é uma percepção, ou seja, vocês estão aprendendo algo da realidade, que é uma apreensão por um sentido fisiológico, que no caso é a audição. Vocês estão me vendo, estão vendo que eu estou com uma blusa marrom, que eu estou com um boné, que eu estou com um bigode, enfim, que tem uma parede branca aqui atrás. Essa é uma percepção, relacionada à visão, que também é uma percepção sensorial. Se a gente vai comer alguma coisa, o sabor é resultado tanto do paladar quanto do olfato, Então, a sensação está relacionada a essa percepção materialista, mais sensorial, que está relacionada a esses sentidos fisiológicos. Até aqueles sentidos clássicos, audição, olfato, paladar, etc. Hoje, a ciência até tem um escopo muito maior de percepções sensoriais, mas fato é que essa já é uma primeira sistematização das percepções sensoriais. Então, nós temos essa percepção-sensação, que ela é uma relação direta ali com a realidade, com a materialidade das coisas. Então, essa é uma forma de percepção. Existe uma outra forma de percepção e essa já ela demanda uma elaboração maior para o reconhecimento, que é a percepção intuitiva. Acaba que a palavra intuição ela se relaciona ali com o contexto quase que místico, etc., mas o Jung ele também tira esse termo da tradição filosófica. E a intuição é a percepção que apreende os dados que são relativos à própria psique na definição do Jung. Mas aqui nós podemos relacionar com elementos muito práticos que são do nosso dia a dia. Por exemplo, a intuição ela é uma percepção
sobre aquilo que há de imaterial para ser apreendido pelo ser humano. E o que há de imaterial que o ser humano percebe, que ele apreende? Um exemplo muito claro, né, é a imaginação. Por exemplo, vocês estão aí, né, e eu viro e falo o seguinte: olha, imagina uma casa, né, e espontaneamente vem a imagem, né, na consciência de vocês de uma casa, e vocês conseguem apreender essa imagem. Só que vocês não estão aprendendo pela visão ou por qualquer outro sentido fisiológico. É uma apreensão, né, uma percepção que ela não vem da materialidade, até porque isso não é matéria. Então, uma percepção imaterialista, né, que está ali relacionada, né, à faculdade de produção de imagens da consciência. É uma percepção, só que é uma percepção que não se refere à realidade, se refere ao campo hipotético, né, que é a própria faculdade de imaginar. Nós temos, por exemplo, quando você vai traçar algum plano de vida, né, falar, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero ser, enfim, dentista, alguma coisa assim, quando você está lá na faculdade, né, você se projeta no tempo, né? Você faz o exercício ali de imaginar o que você quer para você mesmo no futuro, né? E você visualiza, né? Essa situação. Só que essa visualização, que é uma percepção, né? Ela não é uma visualização sensorial, é uma visualização por via intuição, né? É uma percepção de você se projetando no tempo, né? De você antecipando ali cenários futuros, né? De modo a traçar a sua atuação aqui no presente, né? E isso é uma faculdade, né, de apreensão de todo um cenário que não é uma apreensão, né, da realidade, é uma apreensão desse campo hipotético da imaginação. Então, assim, os sonhos também são assim, né? Quando você acorda de um sonho e você se lembra dele, você o percebe não porque você viveu sensorialmente aquele sonho, mas você apreende pela intuição, né? A intuição, o Jung vai dar uma definição que é a forma de percepção, né, da psique. Então, a maneira como a consciência apreende a psique. Lembrando que a consciência, na definição junguiana, é uma parte, né, uma manifestação dentro da psique, é algo muito maior, que envolve algo que ele vai ali trabalhar como inconsciente. Né? E a própria produção dos sonhos não é uma produção, né, da consciência. Está dormindo e tem algo ali sendo produzido. Né? Vem de um lugar que não é consciência. Que no caso ali, né, é o inconsciente, que é, na verdade, um conceito hipotético negativo, né? Você define por aquilo que você percebe que não se origina da consciência. Aquilo que é a inconsciência não sabe o que é, mas você encontra evidências, né, de sua existência em virtude disso. Por exemplo, o sonho é uma evidência cabal do inconsciente, porque você não está trabalhando naquilo conscientemente e aquilo aparece para você. Né? Então tem algo ali dentro de você que não é consciente e continua em atuação. Né? Então, pessoal, nós temos essas duas percepções, a sensorial, a sensação, e a intuição, né? São duas faculdades da consciência humana, né? Você aprende, né? Você percebe o mundo sensorialmente e você percebe o mundo também psicologicamente, através da imaginação, da produção de cenários, etc. Né? Então, nesse sentido, e Jung vai mencionar que essas duas funções, elas são pares opostos dentro da função percepção. Então, quando você está prestando atenção na realidade, você não está usando a intuição. E quando você está usando a intuição, você não está prestando atenção na realidade. Né? Eu vou trabalhar melhor, né, cada uma dessas funções em vídeos posteriores relacionados a cada uma delas, mas fiz aqui uma pincelada, né, para primeiro criar a ideia geral do tipos psicológicos e a gente ir, né, aprofundando em cada um dos conceitos. Então, pessoal, retomando, né, são 4 funções fundamentais da consciência, 2 de percepção, 2 de julgamento, de atribuição de racionalidade. Das 2 de percepção nós temos a intuição e a sensação, e das 2 de julgamento nós temos o pensamento e o sentimento. Né? Então, pessoal, em relação enfim, esse vídeo de hoje foi isso. Um abração e até a próxima.